Bem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo dia do minicurso, intitulado Python e Aplicações Matemáticas. E agora eu passo a palavra para os ministrantes Ângelo Antunes e Silvio Cavalcante. Antes eu vou dar uma palavrinha rápida. Eu queria fazer uma revisãozinha rápida do que a gente viu ontem, dos tópicos que a gente falou ontem, e falar do que a gente vai falar, apresentar os tópicos que vão ser vistos, serão vistos hoje. Ok? Aí depois os meninos começam. Beleza? Certo. Ângelo ou Silvio, querem colocar a tela ou eu coloco? Vocês querem já colocar, porque vocês em seguida vão falar? A senhora coloca, professora, fica melhor. Tá, ok. Estão vendo aí? Ainda não. E aí? Está iniciando. Pronto. Ok. Então, ontem, né, a gente viu o objetivo principal do minicurso, né, os específicos, né, o principal, apresentar o Python, os específicos, falar da plataforma Google Colaboratory e o IPython, né? E aí fazer as aplicações, né, sobre modelos matemáticos, né? Bom, falamos do Google Colaboratory, o ambiente, apresentou-se o ambiente, como é que funciona, né, como é que grava arquivo, nomeia, etc. O Python, o IPython, definição do que seria a linguagem de programação Python, o IPython, que é um código aberto, né, do Python, com as bibliotecas, o que são variáveis, e a gente entrou no mérito da linguagem, né? Definiu o que são variáveis no sentido de programação, os tipos de variáveis inteiras, flutuantes, né? De string, que são os caracteres, booleanas. Falamos dos comandos do print, que é para apresentar o que você quer, a variável ou o texto que você quer apresentar, né? na tela, como código de saída, como dispositivo de saída, os comandos associados à lista, né, de elementos, que aí seria o range, o enumerate, o len, in, append, remove, tudo associado à questão das listas, né, de elementos. Os tipos, o comando type, que diz se uma variável é do tipo inteira, booleana, né, define, né, lê, dá um retorno dizendo se a variável é do tipo booleana, inteira ou flutuante, o int, o float, bool e str, que são as que fazem a conversão de uma variável para outro tipo de variável, né? Os operadores, os aritméticos, né? Como você soma, como você multiplica, como faz potência entre números. Os operadores lógicos, os de concatenação, que é somar, concatenar, agregar listas, né? Os de comparação, comparar, por exemplo, números, menor ou igual, né? A questão do igual, o igual para a gente quer comparar é igual, igual, né? Se você quer atribuir um valor à variável, é o sinal de igual da gente, normal. Mas se você quer comparar dois números, por exemplo, 5 igual a 3, aí você coloca igual, igual. Se quer verificar, 5 é diferente de 3, então você bota igual, exclamação igual, e aí você vai ter um retorno booleano, se é verdadeiro ou falso, né? Então, tem esses comandos de comparação. As estruturas condicionais, que aí começa, de fato, a você entender como funciona uma linguagem de programação, né, usando as estruturas condicionais. Então, tem o if, o elif, o else. If é se, em inglês, né? Else if seria um se não, o else também, mas aí a gente conversou ontem sobre isso. A estrutura de repetição, né, que é você repetir uma certa ação várias vezes, aí você tem duas formas de você solicitar a repetição, né, que seria usando o while e o for. E as funções que a gente cria para facilitar mais o acesso ao código, a leitura do código. Certo? Então, você quer fazer várias ações no seu código, mas você não quer ficar com aquele código imenso, então você pode definir de lado uma função, um pedacinho do código,
e fazer o código principal e recorrer, né, aquele pedaço do código que você vai dar um nome, que seria uma função, no momento que você quiser, dentro do código principal. Então, o código não fica tão extenso, é uma das facilidades de você utilizar essa estrutura de funções, certo? Então, isso foi visto ontem. Hoje, a gente vai falar da biblioteca NumPy, que a gente viu ontem, a gente tratou relações, operações entre números e variáveis, né? Hoje a gente vai tratar de operações entre vetores. E aí, o que são vetores, né? A gente vai ver, os meninos vão chegar a definir direitinho e fazer todo esse trabalho de como utilizar operações com vetores. Biblioteca SAMP, que é a biblioteca que trata de... Tem comandos que resolvem sistemas de equações, comandos que resolvem, calculam a integral definida, que é uma ferramenta que a gente vê no cálculo 1, tem comandos que fazem a derivada, então tem vários comandos que estão nessa biblioteca SAMP. A biblioteca do Matplotlib, que é uma biblioteca que dá os comandos, né, para a gente criar os gráficos, né, fazer a leitura dos nossos dados a partir de gráficos. Então, é a Matplotlib. E a gente vai fazer algumas aplicações, a princípio, hoje, matemáticas, né, tipo como construir uma sequência de Fibonacci, uma progressão geométrica. Amanhã serão os modelos matemáticos, né? A gente vai definir, apresentar algumas técnicas de construção e fazer alguns exemplos de códigos, né, de simulação de códigos. Tá? Então, hoje é isso que a gente tem para vocês, falar das bibliotecas. Tenham bom dia hoje. É uma boa aula. Então, vou passar para... Ângelo ou Silvio que vai falar? Sou eu, professora Silvia. Beleza, Silvio. Deixa na tela ou você vai para a sua? Eu vou para a minha. Vou para a minha que fica mais cômodo para apresentar. Uhum. Alguma pergunta aí, gente, enquanto ele entra na dele? Seria bom que a senhora parasse, professora, de apresentar. Ok. Certo. Como a professora falou, hoje a gente vai trabalhar as bibliotecas, certo? Mais especificamente a NumPy, a SAMP e a Matplotlib, que são bibliotecas essenciais para simulações, certo? Ontem eu não apresentei tanto, mas para quem não me conhece, meu nome é Silvio. Eu fiquei responsável por essa parte do Python no nosso projeto. E hoje eu vou começar falando no caso da biblioteca NumPy. NumPy é um projeto de código aberto com o objetivo de permitir a computação numérica com Python. Foi criada em 2005, com base nos trabalhos iniciados na biblioteca NumArray. A NumPy sempre foi e sempre será 100% aberto, certo? Ela é administrada por uma comunidade e revisada, assim como o Python, e ela tem licença BSD, de código aberto, certo? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer pessoa pode construir uma extensão da biblioteca NumPy e mandar para o pessoal que organiza isso. Lá vai ser avaliada por toda uma comunidade de pesquisadores e, caso seja aprovado, vai ser disponibilizado para a comunidade. Só um esclarecimento, esse BSD significa Berkeley Software Distribution, que é a Universidade de Berkeley que criou essa comunidade, né? A licença depende da Universidade de Berkeley. Isso. Como ela é uma biblioteca, primeiro vamos entender o que é uma biblioteca. Uma biblioteca é um conjunto de novos comandos que a gente pode adicionar ao nosso projeto. Vocês me dão um minuto aqui, rapidinho? Desculpa pela interrupção.
são um conjunto de instruções que a gente pode adicionar ao nosso biblioteca, são um conjunto de instruções que podemos adicionar ao nosso código, que permite fazer coisas a mais. Em essência, seria isso que é uma biblioteca. Para incluir a biblioteca NumPy em um projeto, basta adicionar o seguinte comando na primeira linha de código, certo? Import NumPy as np. O import é para a gente importar uma biblioteca, NumPy é o nome da biblioteca, as é como a gente quer chamar a biblioteca, porque é mais cômodo a gente escrever np do que escrever NumPy, certo? E np, no caso, é o apelido que a gente dá à biblioteca. Para que a gente usa a NumPy? Como foi dito, ela é feita para cálculo numérico, certo? Ela é usada em muitos projetos de simulação, porque ela tem um diferencial entre os vetores e as listas. Mas antes vamos falar o que é um vetor. NumPy ela é usada para trabalhar como vetor, e a gente cria um vetor da seguinte forma. Em essência, um vetor é uma lista ordenada. Só que aí a gente passa para os nossos espaços vetoriais, onde a gente vai ter as operações de espaços vetoriais e as propriedades para trabalhar, certo? Inicialmente a gente define uma lista para definir um vetor, e depois a gente usa o comando np.array. Esse np, ele refere-se à biblioteca, certo? Que está sendo usada, e o tipo de dado que eu vou usar. Eu vou usar um array, um vetor, certo? Então, a lista ela passa a ser o vetor em R4, cujas entradas são 1, 2, 3 e 4, certo? Como fica expresso aqui. Só um detalhe que a gente sabe de álgebra linear que o conjunto das matrizes são espaços vetoriais, certo? Então a gente pode definir matrizes também utilizando a NumPy. Basta a gente informar cada linha como sendo uma lista, cada linha da matriz como sendo uma lista. Mais na frente a gente vai ver isso quando a gente for falar de sistemas lineares. Comandos similares que a gente tem com lista, porque olhando assim de primeira, a gente vê que um vetor é uma lista, só que é meio que sem as vírgulas, se a gente olhar aqui, ó, tá vendo? Então, o que é que vai diferenciar essas coisas? São operações que a gente vai ver mais na frente e formas e comandos que a gente tinha das listas vão funcionar de uma forma diferente em alguns casos, certo? As operações e funções das listas ainda funcionam diretamente nos vetores. O in funciona, o len funciona, o enumerate, o append e o remove. Só que tem uma diferença. O append e o remove, eles deixam de ser métodos, ou seja, eles dependem da variável que for definida, e passam a ser funções, onde a append é uma função que você informa o vetor que você quer e um novo elemento, e ele retorna o novo vetor adicionando aquele elemento. E o remove, mesma coisa, você informa o vetor que você quer, que você tem, o elemento que você quer tirar, e ele vai retornar um novo vetor sem aquele elemento que você escolheu, certo? Então ele tem essa diferença. No lugar de ser método, passa a ser função quando a gente trabalha na NumPy. Operações com a NumPy. Como eu já disse, a gente tem que a NumPy ela trabalha com vetores e a gente tem as operações de espaços vetoriais. Só que a NumPy, para facilitar a vida dos programadores, adicionou algumas operações a mais, certo? E quais são essas operações? A soma com escalar, então a gente pode pegar um vetor e somar em cada entrada dele um escalar. A multiplicação por escalar, que é o que a gente já tem em espaços vetoriais, e a potência, que você pega, que a NumPy pega o vetor e eleva cada entrada do vetor a uma potência. Aqui nós temos um código exemplo. Inicialmente a gente importa a biblioteca NumPy, depois a gente define uma lista que ela começa do 0 e vai até o 2, certo? Que o 3 não entra, por conta do comando range. Depois a gente cria o vetor com essas entradas, no caso 0, 1 e 2. Aí, nas linhas seguintes, a gente tem o seguinte. Primeiro, a gente imprime na tela o vetor. Depois, a gente imprime o vetor mais 2, que dá esse resultado aqui, ó. Ou seja, cada entrada foi somada a 2. A gente tem a multiplicação por escalar.
E a gente tem a potência, ok? Isso facilita muito quando a gente vai fazer a simulação, porque ao contrário das listas, a gente pode fazer uma operação em todo o vetor. Nas listas, a gente teria que usar um for para passar elemento por elemento para poder fazer essas operações. No caso dos vetores, não, já faz direto. E assim como a gente pega uma lista e converte para um vetor, a gente pode pegar um vetor e transformar de volta em uma lista, utilizando a função list. Porque antes a gente tinha a int para converter para inteiro, a float para converter para ponto flutuante, a str para converter para string, que são textos, e a bol para converter para booleano, certo? Então, do mesmo jeito que a np-array converte de lista para vetor, a gente usa a list para converter de vetor para lista. O exemplo que a gente tem aqui é o seguinte, a gente converte a lista de 1 até 4 em um vetor, soma 2 em todas as entradas, e depois a gente imprime ela em formato de lista novamente, certo? Lembrando que, ó, isso aqui tem uma estrutura de acumulador aditivo. Então, a gente está sobrescrevendo essa lista, tá certo? E o resultado final é justamente a soma de cada entrada, só que em formato de lista. Inversão de vetores. O comando flip inverte a ordem dos elementos de um vetor, preservando sua forma. Então, o comando flip, como ele preserva a forma, ele não vai mudar o tamanho do vetor, certo? Nem adicionar elementos novos. Por exemplo, o comando flip não tem a capacidade de botar um 5 nessa lista quando a gente converte em vetor, certo? Ele simplesmente inverte a ordem. Para utilizar o flip, a gente usa np.flip no vetor, certo? E ele inverte, como a gente vê aqui no resultado. Função linspace. A função linspace é uma sequência de números espaçados de forma uniforme. Ficou meio estranho isso. Em um determinado intervalo específico. Na função linspace, especificamos o mínimo, o máximo e a quantidade de partições que vamos dividir o intervalo. Nessa ordem, estritamente separando por vírgula. Ou seja, a gente pega o intervalo real, nesse caso, e a gente quer particionar ele igual a gente faz lá em cálculo 2, quando a gente está aprendendo integral de rima. Certo? Então, vamos dizer que eu quero o intervalo de 0 a 10 particionado em 5 pedaços, de mesmo tamanho. Então, eu uso o comando np.linspace, informo o primeiro cara, o último cara e quantos intervalos ele vai ter. A diferença principal entre o linspace e o range é que o último cara ele entra no linspace. O último valor que a gente informa. No range ele não entra, certo? E o resultado do linspace, já que ele é uma função, ele retorna para a gente um vetor, certo? Onde esse vetor ele vai dar os pontos que particionam o intervalo. No caso aqui, ó, eu pedi o de 0 a 10 em 5 pedaços, ele me retorna o 0, o 2.5, o 5, o 7.5 e o 10, certo? E eu uso a função print para poder informar esses valores. Só esclarecendo, a questão do uniforme lá é porque você está dividindo, por exemplo, em 5 partes, e aí são iguais, do mesmo tamanho, do mesmo passo. Isso. Você podia estar particionando aquele intervalo em pedaços diferentes, né? Intervalos de tamanho diferentes, subintervalos de tamanho diferentes. Mas o uniforme é isso. Exatamente. Somatório. A função sum soma os elementos de um vetor, certo? Então, a gente pode usar a função sum para poder calcular, por exemplo, para poder verificar hipóteses de somatório, caso a gente queira. Aí cabe à imaginação de vocês, certo? Mas, em essência, ele é usado só para somar, obter acumuladas de vetores, certo? Como é que a gente usa ele? Primeiro, eu defino a lista que eu quero somar, certo? Caso ela seja definível, caso ela não seja, ela vai vir de algum canto, mas vai ter uma lista. Depois eu vou criar o vetor que eu quero somar as entradas, certo? A partir dessa lista. Pode já vir um vetor de algum lugar também, não tem problema. E eu utilizo o np.sum. Lembrando que a sum,
o linspace, todas essas funções, elas são da biblioteca NumPy, então elas precisam do prefixo np ponto para poder ser chamada, certo? Existe uma forma de de chamar a biblioteca para você não precisar colocar esse np ponto. Só que a gente não vai trabalhar assim para deixar um negócio mais uniforme, já que mais na frente a gente vai precisar chamar outras bibliotecas também, ok? E aqui, como foi visto, estou executando o somatório do vetor, que eu estou somando 5 com 5, que dá 10, e eu obtenho o somatório dele. É só uma observação. O retorno da sum é um número, certo? Soluções de sistemas lineares. O comando np.linalge.solve resolve equações lineares definidas da forma a vezes x igual a b, certo? Onde a e b são matrizes. Agora, a gente está trabalhando com matrizes. Exemplo para resolver um sistema linear. Eu estou querendo achar a solução desse sistema. Tudo bem que é um sistema simples, a gente consegue achar na mão de forma tranquila. Porém, aqui é um exemplo ilustrativo, certo? Eu tenho que o meu sistema é dessa forma, então eu escrevendo ele da forma matricial, ele vai ficar dessa forma. A matriz 1, 1, 1, menos 1, vezes a matriz coluna xy vai ser igual à matriz coluna 1, certo? Então, como é que eu coloco isso dentro do meu código utilizando essa biblioteca? Eu importo a NumPy, defino a minha primeira matriz. Lembra que eu falei lá que é só eu definir o vetor como em que suas entradas são as linhas da minha matriz? É exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu defini um vetor, certo? De duas entradas, onde suas duas entradas são as linhas dessa coluna, dessa matriz. Então, no caso, a minha primeira entrada é o 1, 1, e a minha segunda entrada é o 1 menos 1, certo? Em seguida, tem um erro aqui. Eu defino a minha matriz B, porque ela tem que estar no formato A vezes X igual a B, onde a minha matriz B ela é da forma coluna e suas linhas têm apenas um elemento, já que ela é uma matriz coluna, certo? E esses elementos são os uns, de acordo com essa matriz aqui. Ok? E, por fim, eu utilizo o comando np.linalge.solve na matriz A e B para obter a solução do sistema linear, que seria 1 e 0. Ok? Esse linalge, ele é um pedaço da NumPy, certo? Que a gente pode usar, que é utilizado para álgebra linear. Ok? Desse modo, segundo o código acima, a solução do sistema linear é 1, 0, como a gente viu. Ok? Pode ser usado para resolver sistemas lineares maiores, mas quanto maior o sistema, mais processamento vai precisar, certo? Aproximação de dados. O comando polyfit retorna os coeficientes do polinômio de grau D e o ajuste dos mínimos quadrados aos valores de y dado um ponto x. O que é que isso aqui faz? A polyfit ela vem dos mínimos quadrados. Eu vou explicar bem por cima o que é o mínimo quadrado agora, porque mais na frente o Ângelo vai explicar com um pouquinho mais de detalhe o que está por trás dos mínimos quadrados. Mas, em essência, é o seguinte. Eu tenho uma quantidade finita de dados, certo? No caso, para o nosso problema, tem uma quantidade finita de dados, e eu quero achar uma curva, um polinômio, de grau D que melhor descreve ela, certo? Que melhor descreve esses dados. Se for de grau 1, a gente tem uma reta, se for de grau 2, nós temos uma parábola, e assim sucessivamente. Ok? Vai ser mostrado como faz essa conta mais na frente, tá certo? Mas a gente pode fazer isso utilizando a polyfit, e ele vai retornar para a gente os coeficientes desse polinômio. Então, vamos ver aqui o exemplo. Aqui eu tenho minha tabela de dados, onde o meu x é a primeira linha e o meu y a segunda linha. Então, eu tenho meus pares, né? 1 está associado ao 0, 2 a 1.1, e assim sucessivamente até o 10 associado ao 10. Primeira coisa que eu faço eu tenho que informar quem é meu x. Então, eu vou definir uma variável chamada x, que vai ter todos esses valores aqui. Eu poderia utilizar uma lista, colocar 1, 2, 3, até 10.
Porém, a gente já viu que a range pode fazer isso para a gente de uma forma mais prática. Basta a gente formar o começo e o último, e de quanto em quanto vai ter o incremento, certo? Então, a gente vai de 1 até 11, só que o 11 não entra, então ele para no 10, já que o incremento é de 1 em 1. Ok? Em seguida, a gente define os dados em Y. Repare que eu coloquei 0.0 aqui, já para converter direto para float, tá certo? Porque se eu botar só 0, essa primeira entrada ela vai ser do tipo inteira. Aí, para não ter problema, eu coloco o 0.0 para ele converter direto para float, tá certo? Quando converte para vetor, acredito que não dá problema. Mas eu prefiro trabalhar assim porque eu sei que todos estão no mesmo formato de dados. Ok? E em seguida a gente usa np.polyfit no x e no y, informando o grau. No caso, eu estou pedindo aqui para o polyfit me retornar a reta que melhor aproxima esses dados, certo? Então, eu estou informando o grau. Um detalhe bem importante aqui. Se vocês repararem, a gente não está convertendo os dados para vetores, certo? Isso não dá problema no caso da biblioteca NumPy, ok? Mas pode ser que em algum momento, trabalhando com outras bibliotecas em cadeia, por exemplo, estou usando uma outra biblioteca que não tem tanto contato com o NumPy, não tem conversão de dados direta com o NumPy. Então, eu teria que converter os dados sempre, tá certo? No caso da NumPy, eu não tenho esse problema. Ele aqui, a Polyfit, automaticamente converte os dados. E o que é que a Polyfit nos retorna? Ela retorna uma lista de tamanho D mais 1, onde cada entrada dessa corresponde ao coeficiente das partes do polinômio que a gente escolheu. No caso, como eu escolhi de grau 1, ele me retorna uma lista de tamanho 2, certo? Onde a primeira entrada, a entrada de índice 0, corresponde ao coeficiente angular, e a segunda entrada corresponde ao coeficiente linear da minha reta, certo? Então, se fosse de grau 2 aqui, eu teria 3 entradas, onde a primeira acompanharia o quadrado, a segunda o termo de grau 1 e a terceira o termo de grau 0, certo? Desse modo, a reta que melhor aproxima os dados da tabela é y igual a 1.138x menos 1.312. Aqui a gente fez um arredondamento, certo? Para ficar um pouquinho menor. Na verdade, aqui ainda está errado, que está faltando um 7 aqui, ó. Ok? Mas a gente conseguiu o nosso polinômio a partir disso. É uma aproximação muito boa. Ele usa o método dos mínimos quadrados, então é a melhor aproximação possível para esse grau. Ângelo, Silvio, deixa eu interromper rapidinho aqui. Eu não sei se você observou. Esse X, você está definindo como range, né? Uhum. E quando você imprime a range, ele não, se você manda printar esse X dessa forma, ele não retorna nem vetor nem lista. Ele deixa, sim. Né? Ele tem uma classe específica. Isso. Então, é bom observar, porque pode ser que alguém queira imprimir o X, não vai conseguir, né? Mas, de qualquer forma, ele funciona como um conjunto de dados, que a gente não pode classificar ele nem como lista, nem como vetor. E a Polyfit entende bem, né? Porque você podia perguntar, por que não coloquei X como um vetor também e usei a Polyfit, X sendo vetor e Y sendo vetor? Será que dava certo? Né? E aí pode ser testado. Não sei se você já testou isso alguma vez, mas a gente está usando sempre o X, usando o X com o range, né? E o Y como vetor, né? Isso. Como a professora falou, a range ela tem uma classe específica. A gente não falou do tipo de dado, a gente deve ter acabado esquecendo, mas a range ela é do tipo range, certo? Então, ela é da classe range. Então, se a gente der um type na X, ele vai retornar classe range, ele não retorna classe lista, certo? Só que como a professora falou também, a conversão é feita automaticamente na Polyfit, ok? E sobre dados de tipo diferente, nesse exemplo mesmo a gente vê que isso é possível. A X ela está do tipo range, a Y ela está do tipo lista. E a conversão é feita dentro da própria Polyfit, certo? Isso. Construção de polinômios em uma variável, certo? A gente usa o comando poly, a função poly 1D,
para construir o polinômio. Como é Será que Ângelo caiu? Não estou escutando nada aqui. Deixa eu tentar falar com ele. Certo. Voltou. Silvio? Mostrou que ele saiu agora, Ângela. Ele vai sair, vai entrar. Eu acredito que caiu e ele não tinha percebido. Ele estava falando. Isso. Só um segundinho. São as dificuldades da internet. Acontece. Vou falar aqui no áudio enquanto o Silvio volta, né? Com relação ao minicurso de ontem, já está disponível no canal do YouTube, DMUFRPE, e cada dia de minicurso a gente vai disponibilizar no mesmo dia lá no YouTube, a gravação. Com relação ao formulário de frequência, em breve vou disponibilizar aqui o link no chat. Ângela, será, Ângelo ou Ângelo, né? Será que não seria melhor Ângelo dar continuidade, não? E vamos fazer isso, professor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas, tá? Eu acho que o Silvio ficou sem internet, não consegui entrar em contato com ele. Vamos continuar no nosso mini curso, certo? Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Acho que ele estava nesse slide, não foi? Eu estava acompanhando o chat também, então... Estou conseguindo me ouvir bem, né? Sim. Bem, pessoal, o Silvio ele tem bem mais propriedade para falar dessa parte do que eu, tá certo? Então, eu já vou pedindo desculpa caso o nível da apresentação caia, tá? Mas vamos continuar. Bem, o Silvio estava falando sobre a função poli no D, tá certo? E essa função, ela tem o papel de construir o polinômio em uma variável, ok?
Então, o que é que a gente precisa, tá? Para que o computador construa esse polinômio. Aqui, a Polyfit, ela informa os coeficientes, não é isso? Ok? No caso, a solução... Calma. A gente viu a SUV, tá? A linha Auge SUV, que ela resolveu o nosso sistema, tá certo? A Polyfit, ela vai arrumar o nosso polinômio, tá? E agora eu vou utilizar a Polinho D para que ela escreva na tela, tá certo? O nosso polinômio bem bonitinho, ok? Ela vai construir o polinômio, tá certo? E esse polinômio eu estou chamando de poli, ok? Então, ela vai reorganizar o nosso polinômio e escrever dessa forma aqui, ó, tá? Ok? A gente conseguiu resolver nosso sistema. A Polyfit, ela construiu o nosso polinômio, tá? De 1 grau, né? Então, como o Silvio falou, retornou, né? A SUV retornou como resposta do nosso sistema 1.138 e menos 1.312, não é isso? Então, a Polyfit, ela vai associar 1.138 ao x, ok? E vai associar o valor menos 1.312 à variável de grau zero, tá certo? E a Poly D, ela vai deixar o nosso polinômio dessa forma aqui, okay? Que seria uma equação de uma reta, né? Certo? Da reta que tem coeficiente angular 1.138 e coeficiente linear 1.312, tá certo? Então, aqui eu estou pedindo... Diga, professora. Eu queria esclarecer só uma coisinha. Volta aí no slide. Pronto. Então, a gente aqui não está tratando de resolver o sistema. Aqui a gente está falando de uma aproximação de uma reta para esses dados, certo? Aqui você tem o ponto para x igual a 1, o y 0. Então, tem o ponto 1, 0. Para x igual a 2, o y igual a 1.11. Então, no plano cartesiano, tem o gráfico antes, não tem? No slide anterior, Ângelo? Os pontos, pronto. Essa tabela aqui de pontos, de pares ordenados, certo? A ideia da Polyfit ela vai procurar uma reta que mais se aproxime desses pontos, certo? Existe uma reta, observe que eles estão posicionados de uma forma aparentemente, né, quase linear. Então, essa Polyfit ela vai me dar a fórmula ou a equação da reta que tem esses pontos bem próximos dela. Não vai, se você pegasse, podia ter infinitas retas aqui no plano, né? Posicionadas em relação a esses pontos. Mas ela vai pegar a melhor reta, a reta que mais aproxima esses pontos. Beleza? Aí, qual a fórmula dessa reta? Então, a Polyfit vai lhe dar esse retorno. Como usar a Polyfit? Vai para o próximo slide, né? Como criar esse polinômio. Então, a Polyfit, você primeiro, para usar a Polyfit, você tem que pegar as coordenadas das abscissas, né? Ele expôs a partir do range, as coordenadas, né? o y, né? Os valores dos y, associados aos pares, e a Polyfit você usa, como ela está dentro da NumPy, então, e você denominou a NumPy apelidou a NumPy como NP, então você bota np.polyfit, abre parênteses, e aí vai colocar o x, que é o vetor com os valores da abscissa, o y, que é o vetor com os valores da ordenada, e 1, que significa que você está querendo que a Polyfit retorne a reta. 1 significa porque a reta é vista como uma função de grau 1. A formulazinha é ax mais b, o x está primeiro, então ela é de grau 1, certo? Porque a Polyfit ela pode devolver uma parábola também, a melhor parábola que aproxima aqueles pontos. Aí você, em vez de usar o 1, você usava o 2. Mas eu quero a reta, beleza? Porque aquilo ali está bem parecido com a reta. Então, você bota esse 1 aí, na terceira coordenada. Alguma dúvida aí? Sim. É porque tem algumas perguntas no chat. Vocês querem responder logo? Eu penso que seria interessante, se a pessoa for tentando fazer ao mesmo tempo, vai ser complicado. Talvez no final a gente possa responder essas perguntas, porque senão a gente não vai conseguir avançar, porque
vai ter muita dificuldade, né, para responder todas. Ou então o Ângelo fica respondendo as perguntas e eu vou falando aqui, ou vice-versa. Ângelo apresenta e eu vou tentando responder as perguntas. Tá. Certo? É porque tem uma que eu não sei se foi erro de digitação, mas no slide o arredondamento de algumas pessoas deu diferente do que está mostrando do slide posterior a esse. O arredondamento. Isso. No caso, o polinômio que foi 1.138x menos 1. Não, aquele que deu 2.10, 14. Passa mais um slide aí, Ângelo, por favor. Sim. Esse aí, final, 2.10, 14. O finalzinho deu diferente das pessoas. Deu 32 em vez de 24. No final, né? Sim. Mas, bom, eu acredito que isso depende do... Eu tenho a impressão que é do computador. Não sei se tem alguma coisa com relação à precisão. Mas, a princípio, é uma questão de aproximação aí. Tem um estudo de computação que são os erros, sabe? Que você pode ter quando você está gerando os dados, né? E aí, não queria entrar nesse mérito, eu queria entrar como usar as funções, o que elas dão de retorno, o que é que elas estão fazendo de técnica aqui, certo? Porque se a gente se preocupar com esses erros infinitesimais, aí é outra história, é mais complicado. Nem eu domino essa parte de erros computacionais, certo? Mas é uma aproximação aí que é um ruído, que a gente chama. Tem uns errozinhos, mas não é na questão, o valor está aí, certo? Esse 2, ele está botando aqui o print polyfit 3. Ele está procurando o termo... Ângelo? Esse 2.10, ele botou poly 3. É o coeficiente de grau 2? Mas Imagino que... Não, professora, isso é a curva aplicada em 3, aplicada no ponto 3, certo? Pronto. Silvio, então volta à apresentação. Esclarece, Silvio, essa parte. Bem melhor. Certo, deixa eu transmitir aqui, eu acabei caindo e não percebi, que estava em tela cheia. Eu avisei no celular, mas acho que você não viu. Certo, deixa eu transmitir aqui. Eu preciso que tu pare de transmitir, Ângelo. Parei. Pessoal, perdão por ter cometido os deslizes, tá? Eu estava acompanhando mais o chat do que a apresentação, então... Certo. Perdão. Então, só recapitulando, a função poly1D, certo? Ela constrói um polinômio em uma variável, dado uma lista de coeficientes. Então, como a gente falou, a gente construiu o range, a gente construiu o x a partir do range, a gente informou os dados da y, certo? A gente usou agora a polyfit para salvar em uma variável chamada coeficientes os coeficientes do polinômio de grau 1, que melhor aproxima os dados para x e y, certo? E a gente usou o poly1D para construir esse polinômio. Esse polinômio ele é do tipo poly, se não me engano, ou é da classe poly ou é da classe poly1D, aí eu tenho que verificar, não estou lembrado direito. Mas, enfim, ela é alguma coisa polinomial, certo? E se a gente der um print nela, ela vai retornar o nosso polinômio. E a gente pode informar, por meio de parênteses, o valor do polinômio naquele ponto x igual que a gente quer. Por exemplo, a gente está usando poly, entre parênteses 3, para informar o polinômio no ponto x igual a 3, certo? Biblioteca Simp. A biblioteca Simp, ela é uma biblioteca do Python, sobre licença BSD também, e tem como objetivo se tornar um sistema de álgebra computacional completo, em caixa, enquanto mantém o código o mais simples possível para ser compreendido e facilmente expandido. A Simp é escrita inteiramente em Python, certo? E ela vem como um complemento do Python para esse critério de álgebra computacional, que antes a gente precisaria utilizar softwares à parte para poder fazer essas contas que a Simp faz, certo? A Simp ela é uma biblioteca, então a gente importa exatamente como a gente importa a NumPy, certo? Só que a gente vai ter que informar que o nome da biblioteca agora é Simp e dar um nome diferente da NumPy, para não ter problemas de conflito, certo?
Então, a gente chamou aqui de SP, porque é mais simples escrever SP do que simp, certo? Símbolos. Como ela é uma biblioteca de variável simbólica, de matemática simbólica, então a gente precisa dizer quem são os símbolos dessa biblioteca. A gente usa o comando sp.symbol e a gente informa a string correspondente àquele símbolo, certo? Aqui a gente está definindo o símbolo X e o símbolo Y. A gente pode definir quantos símbolos a gente quiser, certo? Desde que não tenha conflito entre... como é que eu posso dizer? Entre a cara desses símbolos. Ok? E ele é preciso para é necessário para calcular nossas... para fazer nossas contas simbólicas, certo? E a primeira conta simbólica, assim, de forma bem despojada que a gente pode falar, conta simbólica não é um negócio muito legal de falar, é o cálculo das derivadas. Para calcular uma derivada, a gente utiliza o comando diff, no caso aqui é uma função, né? Não é um comando, é uma função. E informamos a essa função a variável de integração e a função que a gente quer, não nessa ordem, no caso, primeiro a função e depois a variável, entre parênteses. Então, nosso exemplo aqui, a gente quer calcular a derivada de x ao cubo em x. Aqui a gente tem a notação que a gente usa normalmente, quando a gente paga lá o nosso cálculo 1, certo? E aqui a notação que se usa em física, que alguns usam em física, certo? Que é usando ponto. Utilizamos o seguinte código. Import simp, para importar a biblioteca. A gente define a nossa variável. No caso, eu estou trabalhando em x, vou definir em x para ficar um negócio bem parecido, certo? E por fim, eu utilizo sp.diff, de diferencial, para calcular a derivada de x ao cubo. Lembra que asterístico é cubo, é potência, quer dizer, e a variável, certo? Aqui teria que ter um parêntese, acabou não aparecendo. E ele vai retornar para a gente a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado, certo? Integrais indefinidas. Para calcular integrais indefinidas, utilizamos o comando integrate. Informamos a função e a variável de integração entre parênteses. Por exemplo, eu quero calcular a integral de 3 vezes x ao quadrado dx. Então, a gente utiliza o seguinte código para calcular essa integral. Importa a biblioteca, vou chamar ela de SP. A gente cria o símbolo, que vai ser x, já que nossa variável de integração é x. E a gente usa a função sp.integrate na função que eu quero. No caso, 3 vezes x ao quadrado em x. Se eu colocasse aqui em y, ele tomaria todo esse cara como uma constante, certo? E ele retorna para a gente a integral. Uma observação é que a integral retornada não vem acompanhada da constante, certo? Então, tem que tomar cuidado com isso. Dependendo do problema, a gente precisa dessa constante, precisa informar essa constante. Integrais definidas. Para calcular integrais definidas, utilizamos o comando integrate e informamos novamente a função, só que agora a gente vai formar uma coisinha a mais. A gente vai formar uma lista com a variável de integração e os limites de integração que eu quero. Exemplo, agora eu quero calcular a mesma integral de antes, avaliada de 1 até 2. Então, o que é que a gente vai utilizar? Novamente, importa a biblioteca, define a variável de integração. E a gente usa o comando integrate, a função integrate novamente. Só que aí a gente vai informar a função e o segundo parâmetro não é mais só a variável de integração. É uma lista com primeira entrada a variável, segunda entrada o limite inferior e terceira entrada o limite superior. E ele calcula essa integral para a gente, certo? Que no caso aqui dá 7. Uma observação, ele retornou 7. Para a gente, 7 é um número, certo? Mas para simp, esse 7 não é nem um inteiro, nem um ponto flutuante. Ela é um tipo chamado real da biblioteca simp, certo? Então, se a gente quiser trabalhar isso com outras operações, por exemplo, da NumPy, a gente teria que converter esse cara para um tipo de dado específico. O recomendado é para float, tá certo? Que é algo mais abrangente.
E com isso a gente finaliza os 3 comandos assim básicos que interessa a gente da biblioteca Simp. A Simp ela faz mais coisa, mas para a gente esses 3 carinhas são suficientes. Que é como calcular integral definida, integral indefinida e derivadas. Biblioteca Matplotlib. A Matplotlib é uma ideia de John Hunter, que junto com muitos colaboradores, dedicou uma quantidade imensurável de tempo e esforço para produzir um software utilizado por milhares de cientistas em todo o mundo. A Matplotlib vem com vários kits de ferramentas adicionais, incluindo plotagem 3D e a Mplot 3D, como a Mplot 3D. Aqui a gente não vai trabalhar com plotagem 3D, certo? A gente vai trabalhar apenas com plotagem de gráficos em 2 dimensões. A Matplotlib, ela não só é usada para construir gráficos, ela pode ser usada para construir vídeos, superfícies em 3D, várias coisas. Cabe a criatividade de quem tá utilizando ela. Nosso foco aqui vai ser construção de gráficos, certo? Para a gente ter resultado, para a gente ter expressões dos resultados das nossas simulações posteriormente. Para incluir a biblioteca Matplotlib, a gente vai usar algo parecido com o que a gente fez na NumPy e na Simp. Porém, a gente vai exigir o pyplot também. A gente vai utilizar a matplotlib.pyplot e vai chamar tudo isso de PLT para ficar mais fácil, certo? PLT de plot. Também é adicionado nas primeiras linhas do código. Sempre é recomendado colocar todas as bibliotecas que vão ser usadas nas primeiras linhas de código para depois começar a trabalhar, certo? O primeiro comando é o plot. A gente tem que começar construindo o nosso primeiro gráfico para poder dar os nossos primeiros passos, certo? O comando plot, o método plot, no caso aqui está dizendo que é método, mas mais na frente vocês vão entender direitinho porque o plot ele é um método, certo? Quando a gente for falar de figuras. É utilizado para construir gráficos. Para o método plot, passamos um vetor com os valores para o eixo horizontal e um outro vetor com os valores para o eixo vertical. E um parâmetro de como vai ser o gráfico. Pode ser linha pontilhada, cor, várias coisas, certo? Como é que a gente faz isso? A gente importou aqui a biblioteca Matplotlib e a biblioteca NumPy, já que a gente vai trabalhar com vetores. Eu quero plotar o gráfico 2x, certo? Então eu peguei, criei um vetor, no caso de 1 até 4. Eu criei um vetor que tem 1, 2, 3 e 4. Esse vetor poderia ter apenas o 1 e o 4, mas a gente colocou mais coisinhas assim para ficar um negócio mais legal. Para definir o y, a gente quer a função 2x. Então, como isso aqui é um vetor, eu posso multiplicar ele por um escalar. Então, foi isso que eu fiz aqui. Peguei o vetor e multipliquei por 2. Certo? Isso aqui vai me dar o meu eixo y. E, por fim, eu utilizei o plt.plot, dizendo que o x vai ser o meu vetor x e o y vai ser o meu vetor y. E, por fim, eu utilizei o comando plt.show para imprimir a minha figura na tela, certo? O comando show exibe todas as figuras abertas. Mais na frente a gente vai ver que dá para construir mais de um gráfico no mesmo código, certo? Uma outra observação importante. No Colab, eu posso não utilizar o show. A partir do momento que eu coloco o PLT plot, ele vai construir o gráfico para mim. Só que vai aparecer algumas informações a mais em cima, certo? O show ele mostra só o gráfico. Ok? Marcadores. Os marcadores são os estilos de como vão ser impressos os dados. São usados entre aspas duplas no método plot. Esse aspas duplas é justamente para ser uma string, certo? Um texto que a gente passa para o método plot. Então, como é que a gente faz isso? A gente usa plt.plot, no caso aqui eu estou com o mesmo exemplo, certo? E eu estou querendo que ele seja um gráfico da forma traço ponto.
Então, eu informo para ele, traço o ponto. Os marcadores, eles não são da forma que a gente quer. Existem uma lista específica de marcadores que a gente pode usar, certo? E o resultado é o gráfico com traços e pontos alternados. A lista de marcadores que eu falei é essa daqui. A gente trouxe os principais marcadores, certo? Que são 2 traços, para a linha tracejada, para o meu traço ser tracejado. Ponto e traço, que foi o que a gente viu. 2 pontos, que é para deixar tudo pontilhado. Ponto, que é para fazer ela construída por pontos, certo? Apenas pontos. Então, se eu usar o ponto aqui, eu só vou ter um ponto no 1, 2, 2, 4, 3, 6 e 4, 8. E o vírgula, que é o estilo pixel, certo? Isso aqui é só para dar uma cara bonita para o gráfico. Mas como a Matplotlib é uma biblioteca para gráficos, então é importante saber ter isso em mãos. Se eu quiser, por exemplo, colocar 2 retas e eu quero diferenciar as duas. Então eu posso usar esses marcadores para isso. Títulos e nomes de eixos. Na biblioteca Matplotlib, podemos colocar títulos e nomes dos eixos em nossas figuras. Para isso, utilizamos as funções title, xlabel e... eu não sei y em inglês. Ylabel. Para o título do eixo horizontal para o título, eixo horizontal e eixo vertical, respectivamente. Certo? Então, aqui, ó, estou colocando o título como sendo gráfico exemplo. Ele aparece aqui em cima, ó. Estou dizendo que o meu eixo X vai ser chamado de eixo X. Então, o eixo horizontal vira o eixo X. E estou dizendo que o meu eixo vertical vai se chamar eixo Y. Certo? E utilizamos novamente o show para poder imprimir na tela o meu gráfico bonitinho. Patch para a legenda. Para escrever as legendas de uma figura, precisamos primeiro incluir uma classe patch na biblioteca. Da biblioteca Matplotlib, certo? Para isso, utilizamos o seguinte linha de código. Isso aqui eu estou pedindo um outro pedaço da minha biblioteca Matplotlib. Um pedaço que não está dentro do pyplot. Então, para isso, eu preciso importar novamente. E como é que eu faço isso? Eu uso o import matplotlib.patchers. E vou chamar ele de MP, certo? De matplotlib.patch, certo? O M é daqui e o P é o primeiro daqui. E para criar esses pads de legendas, a gente vai informar a cor, o texto referido e o texto referido à cor, certo? Como parâmetros. Existem outros parâmetros que a gente pode colocar, mas para a gente aqui é suficiente passar apenas a cor e o nome do parâmetro. Por exemplo, eu quero construir o meu dado, o meu patch chamado data. Então eu passo mp.patch e eu quero que ele tenha cor azul, então eu passo color igual a azul, vírgula, eu quero que ele se chame dados. Então eu passo lab como sendo dados, certo? A ordem pode ser alterada, certo? Porque isso aqui fixa quem vai ser o parâmetro. Então, não tem meio que ordem nisso. E para a gente colocar a legenda no gráfico, além da gente importar a patch, a gente vai precisar do PLT também, certo? Aqui é o mesmo exemplo anterior até aqui, ó. E aqui eu criei o patch data, que foi o que a gente fez no slide anterior, chama com a cor azul e o nome dados, certo? E eu passei como um handless para o comando plt.legend, certo? Como um handler aqui. E esse handler ele é uma lista, certo? Então, se eu quiser definir vários outros patches, eu posso ir colocando ele aqui dentro sem problema nenhum. Ok? E utilizo o show para mostrar novamente o gráfico na tela. E para finalizar a biblioteca Matplotlib, a gente vai falar de múltiplas figuras. Porque às vezes eu quero colocar, por exemplo, 3 figuras ao mesmo tempo na tela para eu poder ver o que é está acontecendo. 4 figuras. Então a gente vai ver como é que faz isso. Certo? A gente usa o comando figure para criar uma nova figura ou ativar uma figura existente. E exibir o tamanho da figura como parâmetro fig size, certo?
Então, aqui, ó, eu estou definindo duas figuras. Eu criei o A e o B, certo? Onde o A vai ser o meu eixo Y da minha primeira figura e o B vai ser meu eixo Y da segunda figura. A primeira figura eu chamei de Fig1 e eu passei que ela vai ter comando 2 por 2, certo? E em seguida eu passei que passei para ela imprimir os dados de A. Uma observação, aqui eu só passei o eixo Y, certo? Então, o plot, ele reconhece que meu eixo X, ele vai de 0 até o tamanho menos 1 da lista, certo? Que no caso aqui seria 3, ele vai de 0 a 3. O 3 está omitido aqui, mas o 3 está aqui, certo? A minha segunda figura, eu peço que ela tenha tamanho 3 por 3, que é essa figura aqui, certo? E novamente eu passo apenas o eixo Y, já que eu quero que vá de 0 até 3 de novo, ok? E utilizo o comando plt.show para isso. E agora é contigo, Ângelo. Levando que lá naquele gráfico a ordem altera o gráfico, né? Porque né, o X correspondente ou vai ficar crescente os dados ou decrescente, né? Isso. Volta lá, né? Embora os valores no eixo X sejam os mesmos, mas como você coloca os valores do vetor A e do vetor B, a ordem alterou. Então, ele muda também, né? Exato. Silvio, tem uma pergunta sobre a SAMP no chat, aí tu dá uma olhada. Vamos fazer assim, vamos responder as perguntas no final, certo? Beleza. A gente junta todas as perguntas e responde no final, fica melhor, ok? Bem, pessoal, todo mundo está conseguindo acompanhar a minha tela? Sim. Vamos dar início às nossas aplicações, tá? As aplicações numéricas. A sequência de Fibonacci e uma progressão geométrica, tá? A gente vai tentar construir. Primeiramente, um pouco de história, ok? Leonardo de Pisa, conhecido como Leonardo Fibonacci, foi um matemático italiano que viveu entre 1170 e 1250, ok? E uma das grandes contribuições de Fibonacci foi a introdução dos algarismos arábicos na Europa, certo? E até hoje, né, ele é conhecido pela famosa sequência de Fibonacci, certo? Essa sequência ele descobriu observando como uma geração de coelhos se reproduzia, tá certo? A sequência de Fibonacci é uma sequência de recorrência, ok? A gente consegue encontrar um elemento dessa sequência utilizando dois elementos anteriores, ok? E normalmente essa sequência começa, os dois primeiros elementos dessa sequência são iguais a 1, tá? Uma das propriedades bastante interessantes da sequência de Fibonacci é que, dados dois números consecutivos, ok? Se eu efetuar a divisão de um termo pelo termo antecessor, essa divisão, na medida em que os termos aumentam, ela vai se aproximando cada vez mais do número de ouro, tá certo? Então, essa divisão vai se aproximando lá de 1,618, aproximadamente, tá certo? Bem, vamos aqui novamente a sequência de Fibonacci, tá? Como eu falei, uma sequência de recorrência. Geralmente, os dois primeiros elementos são iguais a 1, ok? E eu consigo um elemento a partir somando os dois elementos anteriores, tá certo? Para n maior ou igual que 2, ok? Então, por exemplo, se eu colocar n3 aqui, então meu y3 vai ser igual ao meu y3 menos 1, que é meu y2, que eu já tenho aqui que é 1, mais o y de 3 menos 2, que é meu y1, que eu também já sei que é 1, ok? Então, eu consigo escrever meu y3 como a soma do meu y1 e do meu y2, ok? Eu conseguiria também escrever meu y4 como a soma do meu
3, e do meu Y, 2. E assim por diante, ok? Eu queria entrar no Colab, mas eu acho que prefiro fazer por aqui mesmo, tá? Vamos tentar construir a sequência, então. Ó, primeiramente, o que é que a gente tem de informação? A gente conhece os dois elementos iniciais, né? A gente tem o primeiro elemento e o segundo elemento, que são iguais a 1, tá? Então, eu estou declarando aqui uma lista, tá? Chamada sequência. Lembra como é que a gente declara, né? Entre colchetes e os elementos separados por vírgula. Ok? Eu quero que minha sequência ela tenha 10 termos. Tá? Então, estou declarando aqui uma variável chamada termo igual a 10. Tá? Então, agora eu vou utilizar o while. O while, a gente viu ontem, que é um comando que a gente utiliza em uma estrutura de repetição. Certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó, enquanto o tamanho da minha sequência for menor que 10, tá certo? A gente viu que a função len ela retorna o tamanho da sequência, né? Então, enquanto o tamanho da minha sequência for menor que 10, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Eu vou adicionar, ó, o método append aqui, eu vou adicionar na minha sequência, nessa lista, que eu declarei aqui em cima, o seguinte. Eu vou adicionar a soma do meu último termo e do meu penúltimo termo, tá certo? A gente viu ontem que para a gente acessar um elemento de uma lista, a gente pode acessar da seguinte maneira, né? A gente coloca o nome da lista e entre colchetes a gente coloca o índice que representa esse elemento, não é isso? Existe uma outra maneira da gente acessar também o elemento de uma lista. A gente não falou ontem, mas existe, tá? E é dessa seguinte maneira. Se eu declaro o nome da lista, okay? Eu defini aqui em cima, a sequência. Entre colchetes, se eu informar o -1, então significa que eu estou acessando o último elemento da lista. Ok? Se fosse aqui -2, como está aqui, significa que eu estou acessando o penúltimo termo da lista. Se fosse o -3, o antepenúltimo termo da lista. E assim sucessivamente, ok? Tá? É como se eu invertesse essa lista e eu estivesse acessando agora os elementos de trás para frente, vamos dizer assim. Ok? Então, enquanto o tamanho da minha lista for menor que 10, tá? Eu vou adicionar na minha lista a soma entre o meu último elemento e o meu penúltimo elemento. Ok? Então, vamos lá. No primeiro ciclo, o tamanho da minha lista é 2. Tem 2 elementos. Ok? 2 é menor que termo é 10, né? 2 é menor que 10? Sim. Então, o que é que vai acontecer? É importante também, né? Relembrar novamente, tá? A estrutura while, tá? 2 pontos, né? A gente viu ontem 2 pontos. Na linha seguinte, 2 espaços. E a gente coloca o que a gente quer que o programa execute. Certo? Então, novamente. No primeiro ciclo, o tamanho da minha lista é 2, com 2 elementos. 2 é menor que 10? Sim. Então, o que vai acontecer? Vou adicionar na minha lista a soma entre o meu último elemento e o meu penúltimo elemento. No caso aqui, eu vou somar 1 em 1, né? E dá 2. Ok? E o que o programa vai fazer? Ele vai adicionar um elemento nessa lista. Então, minha lista agora é 1,1,2. Tá certo? Ou seja, minha lista agora tem tamanho 3. Certo? 3 é menor que 10? Sim. Então, o que vai acontecer novamente? Vou acessar o meu último termo, o meu penúltimo, vou efetuar a soma, okay? E vou adicionar na lista. Meu último termo agora é 3, okay? Que eu adicionei no ciclo anterior. E meu penúltimo número é 2. É isso? Não, perdão. O meu último termo é 2. E meu penúltimo termo é 1. Okay? Então, essa soma dá 3. E eu vou adicionar esse elemento na nossa lista. Então, nossa lista agora tem 1,1,2,3. Ok? Minha lista tem tamanho 4. Aí eu venho para cá novamente.
4 é menor que 10? Sim. Então, continua valendo, ok? Então, novamente, vou fazer a mesma... Estou repetindo, né? A mesma coisa. Um ciclo de repetição, a ciclo de repetição. Tá? Vou acessar novamente o último elemento da minha lista, que agora é 3, e vou acessar o penúltimo, que agora é 2. Ok? Vou somar, dá 5, em seguida eu vou adicionar essa soma, né? Na minha lista, ok? Tá? Isso vai acontecer até o tamanho da minha lista ser 10, tá? E aí a gente vai ter o tamanho da lista 10, e 10 não é menor que 10, né? Então, ele vai parar de produzir essa sequência lógica aqui. Okay? Em seguida, eu vou pedir para ele que seja escrito na tela, né? A palavra sequência e também a minha lista, ok? Com os meus 10 termos, que é a sequência de Fibonacci, tá? Que é essa sequência aqui, ok? Cada elemento aqui é a soma dos dois elementos anteriores. Certo, pessoal? Agora vamos tentar fazer uma progressão geométrica. Tá? Será que seria vantajoso a gente interagir um pouco agora? A gente entrar no Colab e tentar criar essa progressão geométrica? Vocês preferem que seja assim ou posso continuar aqui no slide? Eu acho que seria bom, se não for muito incômodo. Para fechar já, né, a aula, né, com Isso. a progressão. Tá? Vou falar só um pouco sobre uma progressão geométrica, né? Uma sequência de número, tá? Em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante, e essa constante a gente chama de razão, ok? É a razão da progressão geométrica. Vamos para o Colab. Eu já tenho ela construída aqui, mas eu vou construir novamente, tá? Para a gente tentar interagir. Ó, vou criar um campo de texto, tá? Vou nomear de progressão geométrica. Certo? Eu aconselho sempre que for nomear, intitular um campo de texto, começar por símbolos de hashtag, tá? E aí pode ser 1, 2, 3, 4. Quanto mais símbolos de hashtag tiver aqui, menor vai ficar, tá? É como se fosse a fonte das letras. E esses hashtags, eles também colocam o texto no menu de contexto, né? Isso, aqui no índice. Hierarquizando. Certo? Eu criei a sequência de Fibonacci, acabei de criar um campo de texto intitulado Progressão Geométrica. Eu posso acessar ele por aqui também. Certo? Vamos tentar criar nossa progressão geométrica agora. O que é que a gente tem de informação, né? A gente precisa, geralmente, do termo inicial, conhecer a razão, não é isso? E também a gente precisa conhecer a quantidade de termos que a gente quer, que a nossa progressão geométrica tem. Então, ó, eu vou definir aqui, vocês querem que o A1, o primeiro termo, tenha qual valor? Alguém pode dizer um valor para o primeiro termo? Começa com 11, Ângelo. Com 11? 11. Tá certo. O meu primeiro termo vai ser 11, ok? A razão, um valor para a razão. Chama a razão de quê, né? A gente geralmente chama de quê? Tá 2, tá? Uhum. Coloca uma fração. 1 sobre 2. Fica mais legal. Sobre Meio. Só uma observação, quando a gente define dessa forma, também considera como sendo o número de ponto flutuante, tá certo? Ok. Quantos termos nossa progressão geométrica tem que ter? Uma quantidade.
Posso colocar 10 termos? Pode. 10. 10 termos, ok? E agora, alguém tem alguma ideia de como a gente pode fazer? Eu tenho isso aqui de informação, tá? Eu sei também que a partir do segundo termo, eu posso escrever esse termo como o primeiro vezes a razão, não é isso? E a gente sabe a fórmula geral também, né? De uma progressão aritmética, não é isso? A gente pode utilizar dessa forma também, tá? Vou tentar escrever aqui. Primeiro, antes de fazer isso, de tentar construir a progressão aritmética, eu vou definir aqui uma lista chamada PG, tá certo? E eu vou deixar essa lista vazia, por enquanto. Ok? A gente viu que para a gente definir uma lista, a gente atribui um nome, né? Pode ser qualquer nome. E a gente declara uma lista utilizando os colchetes, não foi isso? No caso, tu pode iniciar ela já com a 1 dentro, né? Porque Sim, não é o mas primeiro termo? agora vai ficar um termo repetido quando for construir. Acredito que não, depende de como tu construir. Vamos fazer. Eu vou construir utilizando for. Deixa eu construir então logo, tá? Vai. Ó, vou utilizar o for. Quando a gente utiliza um for, a gente precisa de uma variável, ok? Operador in, função range, tá? Na função range, a gente precisa informar o início da sequência, né? Então, eu quero que essa sequência, ela inicie no 11, ok? Que é o meu A1. E eu quero que ela tenha 10 termos, tá? A gente viu que a função range, a gente pode formar, né? O parâmetro inicial, o valor inicial da sequência, o valor final e o incremento, ok? E ela sempre para antes do valor final, não é isso? Então, eu vou adicionar aqui, ó, eu quero que ela pare. Se eu quero que minha sequência tenha 10 termos, então, como parâmetro final, eu vou colocar termos, mais um. Certo? 2 pontos. Próxima linha, 2 espaços. Ó, perceba que ele já preenche os 2 espaços para a gente, tá? Ó, apertei Enter, ele pulou de uma linha para outra e já preencheu os 2 espaços, tá certo? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar na minha sequência, tá? Os meus termos. Como é que eu faço isso? Nome da minha lista, ponto, append, ok? Agora, entre parênteses, o que é que eu vou adicionar? Eu vou escrever o termo gerado em um APG, ok? Que é A1 vezes a razão, chamo de Q, e a razão é elevada, entre parênteses, e menos 1. Ok? Depois disso, o que é que eu quero que aconteça? Eu quero que seja escrito na tela a palavra sequência, dois pontos, e a nossa lista já preenchida, ok? Ô, Ângelo, o Diga, range... falta uma coisa aqui, né? O Incremento. Não, sim, também, mas eu acho que o primeiro elemento e o termos está valendo 10, né? Sim. Aí você está dizendo que o último elemento vai ser 10 mais 1. Esse range ele tá vazio, né? Porque tu tá dizendo que ele começa do 11, termina no 11 e acrescenta No 1. 11. Então ele tá vazio. Verdade. Bem observado. Ó, eu vou atribuir a razão 2, ok? O primeiro termo vai ser 1. Corrigir aqui. Pronto. Agora vai. Pronto. Ok? Então, novamente, ó, meu primeiro termo agora foi 1, tá? A minha razão foi 2.
eu quero que minha sequência tenha 10 termos, ok? Eu declarei uma lista, que a princípio está vazia. Agora eu vou utilizar um ciclo de repetição, tá? Então, eu vou criar uma sequência que vai começar no 1, tá? Vai parar no 10 e com incremento 1, ok? Então, eu vou criar um ciclo e essa sequência ela vai estar associada à variável i. Então, no primeiro ciclo, o meu i vale 1. No segundo ciclo, o meu i vale 2. No terceiro ciclo, o meu i vale 3. No quarto ciclo, o meu i vale 4. E assim sucessivamente, ok? Então, como é que a gente vai resolver os nossos termos para depois adicionar na nossa lista, que a princípio está vazia? O primeiro termo é a 1. Então, no primeiro ciclo, meu i vale 1, né? Então, eu tenho 1 que multiplica 2 elevado a 1 menos 1. Ok? Então, tenho 1 que multiplica 2 elevado a 0. Então, eu tenho 1 que multiplica 1, que é 1. Primeiro termo da nossa sequência. Tá certo? No segundo ciclo, o i agora vale 2. Então, eu tenho o A1 que vale 1, vezes a razão que vale 2, elevado a 2 menos 1, que é 1. Então, tenho 1 vezes 2, ok? É o segundo elemento da minha sequência. Okay? E a cada ciclo eu estou adicionando, tá? Só lembrando aqui. Utilizando o método append. Okay? No terceiro... Diga, professora. Massa. Desculpe, termine, mas é uma observação. No final. Ah, certo. Eu estava em qual ciclo mesmo? Acho que no terceiro, né? No terceiro ciclo, meu I vale 3. Então, eu tenho novamente a mesma história. Estou repetindo, ok? Meu A vale 1, então eu tenho 1 vezes 2 elevado a 3 menos 2. Então, eu tenho 1 vezes 2 elevado a 2. Então, eu tenho 1 vezes 4. Ok? Então, esse resultado aqui, ó, deu 4. Peguei o 4 e adicionei novamente a nossa lista. Ok? E assim sucessivamente. Ok? Até que o meu I seja 10, tá? Que seria o nosso último termo, né? Que dá 512. Certo? Assim que a gente constrói nossa PG. Então, agora bota A1 igual a 11. Bota Q igual a 1 sobre 2. E vê aí, compila aí. Vai. Bateu. Beleza? É porque o range, ele está varrendo a posição aí, né? Da lista. É o índice da PG, É o né, índice professora? da PG, é o índice dos elementos, entendeu? Então, o range é quando você coloca ali 1 não significa que tem que ser o primeiro elemento que vai ser retornado na lista, não. O 1 é a posição. Entendeu? O I é o índice. Isso, exatamente. Exatamente. Então, tá, beleza, funciona assim, sem problema. E pessoal, bem, a gente pode ficar por aqui hoje. Sim, a gente tem perguntas. A ideia era essa. Tem umas perguntas, uma delas é com relação à regressão, né? O linear. Eu anotei as perguntas aqui, eu separei elas no chat. Para a gente dar uma olhada. Quer já colocando na ordem, eu posso responder a da regressão. Aí. Eu vou lendo as perguntas que eu separei aqui, e quem tiver mais perguntas pode ir mandando no chat, tá certo? Uhum. Eu vou ler as mais antigas, assim, que deu para pegar, porque tinha caído naquela hora, não deu para pegar antes dessas. Eu peguei outras. Então, vamos lá. O primeiro é sobre o ponto na derivada. O ponto na derivada será para indicar a derivação da função do tempo, certo? Exato. Só que quando a gente está em uma variável, a gente pode usar esse ponto também para indicar a derivada, assim como a gente faz com a linha. Mas, em essência, o ponto é usado para o tempo. Quais as limitações em usar SIMP? Isso é uma boa pergunta. Eu não usei muito a biblioteca SIMP, certo? É uma coisa relativamente nova. Ela, para mim, normalmente eu faço as coisas na mão mesmo. E eu não sei as limitações. Ok? Eu acredito que depende muito do seu problema, a limitação dela.
certo? O problema que você quer resolver utilizando ela. É possível integrar ou derivar funções que não sejam polinomiais? A resposta é sim. E tem mais. A gente consegue também integrar funções que não possuem primitiva explícita, certo? Utilizando outros métodos de integração numérico, como, por exemplo, o método de Monte Carlo ou outros métodos que tem disponível na biblioteca. A biblioteca Polyfit faz regressão linear? Essa daí é para a senhora, professora. Pronto. A Polyfit, ela faz ajuste de curvas, certo? Essa é uma teoria, que a gente vê numa disciplina lá da computação, cálculo numérico, que ela trata de você pegar um conjunto de dados, de pontos, no plano cartesiano, por exemplo, e aproximar aquele conjunto de planos por uma função, certo? Em geral, a gente aproxima... No caso da gente, a gente pegou aquele conjunto de pontos ali que tinha um formato quase de uma reta, e a Polyfit, o que é que a gente fez? A gente pegou e pediu para aproximar por uma reta, né? Por isso que no comando, a gente botou naquele último parâmetro 1. Mas podia procurar uma função do segundo grau que aproximasse aqueles pontos ali. Claro que aquilo, como não tem o formato de uma parábola, né? Porque é segundo grau parábola, não ia conseguir uma parábola tão interessante, porque, né, aquilo ali não se molda tanto. Então, essa teoria de ajuste de reta, de curvas, para um conjunto de dados, existe uma forma de como você obter a reta que mais aproxima aqueles pontos, ou como obter a função de segundo grau, né, a parábola que mais aproxima aqueles pontos. Existe uma teoria que Ângelo vai falar um pouquinho amanhã, que usa o método de mínimos quadrados, certo? Isso é visto nessa disciplina de cálculo numérico. E aí a gente estudou também. A gente chama de ajuste linear, é uma coisa mais geral, certo? Mas, no caso, quando você aproxima por uma reta, a gente chama de regressão linear, certo? O método de regressão linear. Você procura a reta que mais aproxima aqueles dados. Tá? Mas a gente também podia aproximar aqueles pontos por uma função que não fosse um polinômio. Aí seria o ajuste não linear. Mas aí a gente não vai falar disso aqui. Certo? A gente vai dar só uma ideia de como você aproximar um conjunto de pontos por uma reta ou uma função de segundo grau, que foi o que a gente usou a Polyfit. Né? E a gente vai falar um pouquinho do que está por trás, da matemática que está por trás, que é o método de mínimos quadrados, que justifica a construção que a Polyfit retorna para a gente, a fórmula que a Polyfit retorna para a gente. Certo. A próxima pergunta foi se nesse minicurso a gente vai ter aula prática. A princípio não, a gente trouxe a parte teórica inicial para começar a trabalhar com Python, certo? E a gente vai disponibilizar para vocês alguns modelos já prontos, além do slide, num arquivo do Colab, para vocês, caso queiram consultar para projetos próprios, vocês têm acesso a isso, ok? Aí a gente tem agora outras perguntas que vieram depois no chat. 1, termo mais 1, 1. O que significa o último 1? O último 1 ele é um incremento, certo? Que a gente quer que o índice ele suba de 1 em 1. Mas caso a gente queira pegar uma subsequência, a gente muda esse termo de acordo com a necessidade. Isso. E mais uma coisa, em alguns livros a gente fala que esse último termo é o tamanho do passo. Você podia ir de 1 em 1, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3, mas sempre no mesmo tamanho. É o tamanho do passo que você dá para sair de um dado para o outro. Exato. Aí, o termo i representa o iterador da sequência de valores. Não sei responder essa. 1 é o valor inicial da sequência e termo mais 1 seria o valor final da sequência. Exato. Certo? A gente tem o primeiro parâmetro como sendo o primeiro termo, o segundo parâmetro como sendo o limitador superior, e a gente tem o último termo, que é o incremento. E aqui, para mim, acabou as perguntas. Teve mais alguma pergunta? Ô, Silvio, mas esse 1, quando a Ângela colocou A1 igual a 11, não foi em relação ao primeiro termo, não. Tipo assim, ele se refere ao primeiro termo, mas não é dizendo que ele é 1.
Sim, ele refere ao índice do primeiro termo. Ah, tá, certo. É Certo? porque Então, eu no acho que caso, na pergunta não ficou claro se era o primeiro termo igual a 1 ou se o primeiro índice, né? não, ali é o índice. Ali é o índice. Então, não é à toa que se a gente fizer o cálculo para a gente debugar para o 1, a gente vai ver que vai dar A1 vezes Q elevado a 1 menos 1, que dá 0. Então, isso dá o próprio A1. Quando o aluno falou ali, eu acho que ele quis se referir à sequência de índices, né? Índice, o primeiro índice, segundo, vai de 1 até o... Acho que foi isso. Beleza? Mais alguma pergunta? Eu não estou encontrando, não. Acho que não tem outra, não. Mas... O William está com a mão levantada. Eu não sei se ele quer fazer uma pergunta. Uhum. Pode usar o áudio se quiser. Tem uma mãozinha Saiu. agora. Saiu agora. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Ai, que bonitinho. Acredito que não, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez, né, aos ministrantes do minicurso, Ângelo e Silvio, a professora Ângela também por todo o suporte e orientação, a todos vocês que participaram e dizer que a gente espera todos vocês amanhã, no último dia do minicurso, tá bom? Até amanhã. Tchau, gente. Tchauzinho. Boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Ah, boa tarde. Quero ver vocês nas disciplinas lá na frente, porque ver assim virtualmente não tem graça, não. Tchau, tchau.